Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje a gente vai falar de um assunto que, como alguns assuntos, parece óbvio, mas não tem nada de óbvio e é importantíssimo. A gente vai começar a falar hoje, pessoal, sobre medições, sobre medidas. Por quê? Porque as dimensões das peças, do móvel, do projeto que a gente está fazendo, são importantíssimos para a gente conseguir a qualidade que a gente precisa, ok? Muito bem, para a gente falar em medição, nós temos que falar primeiro sobre os sistemas de medidas que existem. E no mundo, basicamente, existem dois sistemas, os sistemas principais, que são o sistema internacional, é aquele que o Brasil usa oficialmente, né? Ou seja, é o sistema que compreende como unidade de comprimento o metro, os seus submúltiplos e os seus múltiplos. Os múltiplos, para nós marceneiros, são meio estranhos, né? A gente provavelmente nunca vai usar. Os submúltiplos, com certeza, a gente vai usar principalmente dois deles. Então a gente tem um metro, tem o décimo do metro, que é o decímetro, tem o centésimo do metro, que é o centímetro, e tem o milésimo do metro, que é o milímetro. E os símbolos estão aqui: metro, decímetro, centímetro e milímetro. Tá? Não é muito comum a gente falar em decímetro, a gente fala principalmente em centímetro e milímetro. Em marcenaria, a unidade oficial de medida é milímetro. É o nível de precisão no qual a gente precisa trabalhar. Ok? Muito bem. Além do sistema métrico, ou sistema internacional, a gente precisa conhecer também uma unidade, a unidade de comprimento no sistema imperial. Ok? Por quê? Porque no Brasil a gente recebeu influências de culturas diferentes e nós temos medidas em metros e nós temos medidas também em polegadas e no múltiplo da polegada, que é o pé. Ok? Muito bem. O símbolo da polegada é este símbolozinho aqui, parecem aspas, tá? Quando vocês virem um número com esse símbolo aqui, isso aqui significa polegada. Você pode encontrar também em literatura essa palavrinha aqui, iene, que vem do inglês inch, que quer dizer polegada. Então você vai encontrar em português pole ou a palavra polegada. E tem o múltiplo da polegada, que é o pé. O símbolo é este aqui, como se fosse um acento. Você vai encontrar também essa siglazinha FT, né, que significa foot, que em inglês é pé. E qual é a conversão de pé para polegada? Um pé, pessoal, são 12 polegadas, tá? Um pé, 12 polegadas. Como é que a gente faz conversão entre polegada e milímetro? Uma polegada são 25,4 milímetros, tá? Ou seja, aproximadamente 2,5 centímetros. E um pé, que são 12 polegadas, são 304,8 milímetros, ou seja, aproximadamente 30 centímetros, ok? Vamos fazer um exemplo aqui de conversão. Imagina, por exemplo, que você foi na internet, achou um projeto super legal de uma bancada, mas é um projeto que vem dos Estados Unidos ou do Canadá. Provavelmente as medidas vão estar em pé, polegada e em fração de polegada. Então, digamos que venha lá uma peça, uma travessa com essa medida: 7 pés, 2 polegadas e 5 oitavos. Tá? O que você vai fazer? Os 7 pés, você sabe que são 12 polegadas e cada polegada, por sua vez, são 25,4 milímetros. Então, 7 pés dão 2.133,6 milímetros, ou seja, aproximadamente 2 metros. As 2 polegadas dão 50,8 milímetros. E os 5 oitavos de polegada, você pega os 5, divide por 8 e multiplica por 25,4. Dá 15,8 milímetros. Somando essa encrenca toda, essa peça terá 2.200,2 milímetros. Ok? Então, quando encontrar assim, é simplesmente pega o pé, a medida em pé, multiplica por 12, multiplica por 25,4, pega a parte inteira em polegada, multiplica direto por 25,4 e pega a fração, pega o numerador, divide pelo denominador e multiplica por 25,4.
No nosso sistema, nós temos frações de 10. Então a gente divide, por exemplo, o metro em 10 partes dá decímetro, o metro em 100 partes, que são 10 vezes 10 dá centímetro e assim por diante. No sistema imperial, o que eles fazem é sempre dividir por 2. Então, por isso que tem 1 polegada, meia polegada, 1/4 de polegada, 1/8 de polegada, 1/16 avos, 1/32 avos, 1/64 avos, 1/128 avos. Eles vão sempre dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2. Então, sempre as frações no sistema imperial são frações que são múltiplos de 2. Ok? Vamos lá. Que instrumentos a gente usa habitualmente para fazer medida de comprimento em marcenaria? Basicamente 3, tá? Como esta é uma aula inicial, nós vamos nos concentrar nesses 3 instrumentos de medição. Quem são eles? Primeiro, a trena. Todo mundo já viu uma trena, é um equipamento razoavelmente simples de usar, ok? Mas no que é que você tem que prestar atenção, pessoal? Em 2 coisas. E uma delas vale para todos os instrumentos de medida. Quando a gente está lendo uma medida, a gente usa os nossos olhos. Então é importante que os nossos olhos, o plano dos nossos olhos, esteja alinhado com a medida que a gente está lendo. Se a gente lê a medida de uma maneira, entre aspas, torta, a gente vai cometer o que se chama de erro de paralaxe. Ou seja, por exemplo, você tem um número, você tem um cursorzinho, a marquinha, e se você lê enviesado assim, você lê torto. Você não vai ler a medida real. Então, sempre colocar o plano dos seus olhos no mesmo plano do risquinho da marquinha que você está lendo no teu instrumento de medição. Isso vale para metro, para trena, para paquímetro, tá? Então, nunca leia a medida torta, de uma forma torta. Leia no mesmo plano em que está a medida que você está lendo. Em relação à trena, tá? O comecinho da trena tem essa pecinha que é móvel. Esta pecinha móvel, pessoal, não é um defeito, tá? Isso aqui foi projetado para ser assim. Por quê? Se você está lendo uma medida encostando, tá? Ela tem que encostar na peça e compensar a espessura dessa pecinha metálica. Se por outro lado você está lendo assim, ó, puxando, né, essa compensação também tem que ser feita. Então essa pecinha metálica tem esse movimento para compensar a sua espessura, ok? Então sempre prestar atenção. Se você está lendo por dentro, encostar bem a chapinha. Se você está lendo por fora, puxar bem a chapinha, ok? Então esse é o segredo do uso da trena. E as trenas normalmente têm a escala no sistema internacional, aqui embaixo, e no sistema imperial, em polegada, aqui em cima. Ok? Muito bem. Segundo instrumento, esse aqui é o meu preferido, tá? Eu só não uso quando não tem jeito, às vezes eu sou obrigado a usar trena, eu preferencialmente uso 1 metro, tá? Tem que ser 1 metro de boa qualidade, ele não pode ter jogo entre as partes. Esse aqui é 1 metro da Rutafors, é 1 metro sueco, não estou fazendo propaganda, estou falando de uma marca que é boa, que eu uso, não ganho nada para fazer isso. E o método de leitura, pessoal, é encostar, tá, o início do metro onde você vai ler. Normalmente, ou pode acontecer de você precisar ler por referência ótica, você alinhar o começo do metro com o que você quer ler, né? Com a peça, o início da peça que você quer ler. Sempre que possível, coloque um stop para que você tenha uma referência física, para que não haja erro produzido por um erro de leitura seu, de posicionamento, ok? O metro, no caso, esse aqui, ele só tem o sistema internacional, tá? Ou seja, tem medidas em milímetros, em centímetros, em metros, assim por diante. Por fim, pessoal, um instrumento que pouca gente em marcenaria usa, mas que é fundamental, que é o paquímetro, tá? Como é que a gente usa um paquímetro? Bem, o paquímetro consegue fazer leituras de diâmetros de furos, leituras internas, através dessas garras. Ele consegue fazer leituras externas e ele consegue fazer também leituras de profundidade, certo?
com esta barra aqui de medição de profundidade. Independente se você está fazendo uma leitura de profundidade, uma leitura interna, uma leitura externa, a coisa importante a ser observada, pessoal, é como fazer uma leitura correta com o paquímetro, tá? Você pensa assim, poxa, mas para que eu vou usar um paquímetro em marcenaria? Marcenaria fina é precisão. E você precisa da precisão até décimo de milímetro, tá? Então, como é que a gente usa o paquímetro? O paquímetro tem uma escala que corre com esses risquinhos. Esses risquinhos são chamados de nônios. E o que é que você vai fazer? Você vai verificar qual é o nônio que está alinhado com o nônio superior, certo? Você tem o nônio do cursor e o nônio superior. Você vai verificar qual está alinhado para saber quantos décimos de milímetro você está lendo. Eu vou fazer uma medida aqui e a gente vai mostrar na câmera a medida para vocês entenderem o processo. Como sempre, em função da quilometragem rodada, vou ter que colocar o enxergador. Então, ó, por exemplo, estou lendo aqui o diâmetro dessa caneta para flip chart, para papel de flip chart, certo? Li, travei aqui a medida e a minha leitura aqui, pessoal, está produzindo 14 milímetros e 95 centésimos. Como é que eu sei que essa leitura está aqui? Eu vou estabilizar o paquímetro para mostrar. À esquerda do zero eu tenho 14 milímetros, quase chegando em 15. Aí depois eu vou olhar qual o nônio do cursor está alinhado com o nônio de cima, o risquinho. Perfeito? E vocês podem ver que o nônio que está alinhado é o nônio que está entre o 9 e o 10. Então eu tenho 14 milímetros, tenho 9 décimos de milímetro e tenho mais metade de um décimo de milímetro, ou seja, 5 centésimos. Então eu tenho 14 milímetros, 9 décimos e 5 centésimos, ou seja, 14,95 milímetros. Ok? Então, pessoal, de novo, tem gente que não usa paquímetro, mas se você quer fazer marcenaria fina, marcenaria de precisão, o paquímetro é um instrumento indispensável. Ok? Muito bem, pessoal, repetindo para reforçar como é feita a medição com o paquímetro, certo? Você tem que procurar qual o nônio da escala móvel está mais alinhado com o nônio da escala fixa, certo? Então, neste caso nosso aqui, o nônio que está perfeitamente alinhado é este nônio aqui que está entre o 9 e o 10. Ou seja, eu tenho os meus 14 milímetros, mais 9 décimos, mais meio décimo. Meio décimo é igual a 5 centésimos. Então, eu tenho 14 milímetros, mais 9 décimos de milímetro, mais 5 centésimos, ou seja, 14,95 milímetros, ou seja, 14 milímetros e 95 centésimos. Essa é a medida do diâmetro dessa caneta, ok? Pessoal, se sobre medição ficou qualquer dúvida, mande sua pergunta através do YouTube, através do nosso serviço de resposta, o fernandoresponde@uol.com.br, para que não fique nenhuma dúvida, ok? A gente tem que entender daquilo que a gente está fazendo, tá bom? Então, vamos juntos?